Muito bem. Hoje eu tenho 30 e poucos minutos para falar de um tema que é salvação, que dá para falar o ano inteiro, todos os domingos, e não daria para falar tudo. Mas enfim, escolhi um texto. Por quê? Por que salvação é tão importante? Porque a gente vai passar uma eternidade nesse lugar com Deus, com Jesus Cristo. E hoje a gente vê no nosso meio, no mundo todo, uma confusão muito grande sobre quem é salvo e quem não é salvo. Um monte de teorias, um monte de psicologia, um monte de filosofia e um monte de evangelhos. Um monte de evangelhos. Eu escolhi um texto aqui, quero que vocês abram a Bíblia de vocês lá em João capítulo 6, do 35 ao 40. Falando que Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. João 6, do 35 ao 40, diz assim. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhe disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum do que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Se você recebesse hoje uma notícia, que você tivesse 24 horas de vida, que nem o Arthur, esse aí de Carlos Barbosa, que não tinha doença nenhuma, era um cara saudável, e de repente teve uma morte súbita. Você está preparado para morrer? É possível saber para onde tu vai? É possível ter essa certeza? Pelo menos a maioria de nós tem uma certeza, né? Que temos dois caminhos. Que quando a gente morre, tem dois caminhos. O primeiro caminho para o céu com Cristo, e vamos viver eternamente com Ele, na graça de Deus, né? E no inferno. Ah, mas não fala essa palavra, que é uma palavra muito feia. No inferno com o diabo. Vamos sofrer eternamente, sendo atormentados debaixo da ira de Deus. Quem lê a Bíblia, leva a sério a palavra de Deus, sabe que tem esses dois caminhos. E para nós avaliarmos a nossa vida, você é salvo ou não? Você se baseia em qual evangelho? Hoje nós temos muitos evangelhos, por isso que a salvação é algo muito complicado na vida das igrejas e dos cristãos hoje. Nós temos o evangelho da Bíblia, aquele que é pregado aqui na Aliança, e creio que em outras igrejas também, mas não diria todas, ou talvez poucas, que é Jesus Cristo sendo o nosso Salvador, revelado pelo Espírito de Deus. Temos o evangelho dos religiosos,
e esse não salva. Temos também de vários pastores que estão na internet, discutindo, brigando, falando de vários evangelhos também, que infelizmente a maioria não salva, dos teólogos, da internet. E nós temos o nosso próprio evangelho. Esse que é o mais grave que tem, se não está dentro da palavra de Deus. Porque hoje é muito comum as pessoas virem na igreja, ou andar um pouco para cá, um pouco para lá, saber 2, 3 versículos bíblicos e adequar para o tipo de vida que vive. Não teve um novo nascimento, não teve uma nova criação, não mudou de valores, não mudou de caminhada e acha que vai para o céu. A Bíblia aqui diz que não. Também nós temos uma certeza. Quer dizer, na verdade, posso dizer para vocês que é mais um problema que nós temos hoje. Ter a certeza da salvação quando você não nasceu de novo. Muita gente tem a certeza da salvação pelo achômetro que tem, mas não nasceu de novo, não tem essa vida nova. E tem outro problema também, mas só veio trazer problema hoje aqui. Tem o problema da falta de certeza da salvação, quem é salvo. Temos esse problema também. Porque se você é salvo e não tem a certeza da salvação porque você é imaturo, ou porque você tem dificuldade para entender, você não estuda muito a Bíblia, você também tem problemas. Não para perder a salvação, porque ninguém perde o que não foi conquistado por nós. Foi conquistado por Ele, está garantido por Ele. Sabe o que acontece? Nós vivemos uma vida de altos e baixos, de instabilidade. Quando a pessoa não tem a certeza da salvação e é salvo, ele vive uma vida cristã triste. Até a gente brinca que às vezes tem muitas pessoas que são tristão e não cristão. Porque aquilo está estampado na cara dele. Ele acha que precisa segurar a salvação, porque a qualquer momento ele pode perder. Isso é falta de maturidade. Tu não pode perder o que tu não conquistou. Quem conquistou foi Cristo. Quem garante é Cristo. Eu acho que os versículos vão ajudar nós a entendermos um pouquinho melhor agora, para ver onde nós vamos chegar. Versículo 35. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. A Bíblia nos diz que nós precisamos nos lançar sobre Cristo. Todos os nossos pecados, pela fé que o próprio Deus nos deu. E quando nós estamos em pecado, cometemos pecado, nós temos que nos entristecer. Nós temos que nos revoltar contra o pecado. Por quê, gente? O batismo, quando a gente se batiza, a gente morre com Cristo e ressuscita com Cristo. Quando a gente sobe da água, está ressuscitando com Ele. Cristo, Ele vive em união com nós através da fé e do arrependimento. E aí nós passamos a crer no Evangelho, na obra de Cristo. E quando você crê na obra de Cristo, no Evangelho, você não é mais escravo do pecado. Você é pecador, você comete pecado, mas você não é mais escravo. Você não fica lá todo dia cometendo os mesmos pecados, fazendo as mesmas coisas. O pecado, ele acaba se tornando um acidente na vida de vocês. E Cristo promete nos receber, nos abençoar. João 5,24 diz: Eu lhe asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Que bênção! Nós precisamos crer no que está escrito na Bíblia. E para crer
nós precisamos conhecer a Bíblia. Nós precisamos ter a interpretação correta da Bíblia, e que é através do Espírito Santo de Deus, estudando, fazendo cursos, se envolvendo, e Deus vai te dando a maturidade que você precisa. 36. Mas, como eu lhe disse, vocês me viram, mas não creem. Olha que coisa interessante, né? A gente fica chateado quando a gente evangeliza, fala de Jesus para as pessoas, e as pessoas não creem. Olha Jesus. Jesus, muita gente andou com ele, nos anos de ministério dele, viram o testemunho de Jesus, viram os milagres de Jesus, e mesmo assim não creram. Vocês se lembram, né? Até os discípulos abandonaram lá. Tinha 1000 e poucos discípulos e foi sumindo, e Jesus ficou sozinho. Por quê? Porque desde o princípio, quando Adão e Eva pecaram, a desobediência deles, nasceu o pecado em nós. O pecado está enraizado no ser humano. Está no nosso coração. Quando a gente nasce, essas criancinhas, quando nascem mortas, moralmente e espiritualmente, como nós nascemos mortos. Palavra dura, né? Moralmente e espiritualmente a gente nasce morto. A Bíblia diz, separado de Deus. Efésios 2, 1 e 2 diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem desse mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua na vida das pessoas desobedientes. Vocês sabiam que morto não sabe escolher o que é certo? Morto não sabe cuidar, não sabe amar, não sabe decidir corretamente, só pensa em si próprio, é contra Deus, a sua palavra, o seu próprio de justiça correto, ele é incorreto porque ele acha que está certo e está errado. Morto não sabe fazer nada. Como assim? Olha o curso desse mundo. Olha como é que está o nosso mundo. Olha as barbaridades que eles estão fazendo. Olha os países. Olha as coisas que estão acontecendo. Não dá para assistir um jornal, não dá para ligar a televisão. Cara, é um fundo de poço. Por quê? Porque a maioria está morto. A maioria não sabe fazer escolhas. Por que nós somos os mensageiros do Evangelho? Por que nós, cristãos, temos que levar o Evangelho e falar de Cristo? Porque as pessoas precisam de vida. E nós somos os responsáveis. Não é para obrigar ninguém. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Nós temos só que levar o Evangelho. Não temos que obrigar ninguém. Mas vocês viram, né? O nosso mundo, os valores, as atitudes das pessoas. Todo mundo valoriza mais as coisas que as pessoas. 37. Diz assim, todo o que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, jamais eu rejeitarei. Vocês sabiam que não fomos nós que escolhemos Deus? Morto não escolhe coisa boa, né? Até o João concordou. Então, nós fomos escolhidos por Deus, salvos por Deus. Quem dá a fé e o arrependimento é o próprio Deus. Ele trouxe de volta e entregou para o seu filho. Vocês ouviram o que ele disse? Jamais eu rejeitarei. Aqueles que Deus me dá, jamais eu rejeitarei. Isso é algo muito profundo, muito bom. Os escolhidos de Deus, eles são salvos, são garantidos, eles podem ter a certeza da salvação. Por causa do quê? Por causa da misericórdia, do amor e da graça de Deus. Olha o que diz Efésios 2, 4 e 5. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou,
deu-nos juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Pura graça de Deus. Mas então, você pode me perguntar o seguinte: uma pessoa que busca servir a Deus, que procura buscá-lo de todo o coração, se ele não for escolhido, se é Deus quem escolhe, se essa pessoa tem todo esse amor, toda essa busca, ele pode não ser escolhido? Claro que não. Gente, quem tem esse amor, quem tem essa busca, foi escolhido. Por que foi escolhido? Porque é Deus que dá esse amor, essa busca. É o próprio Espírito de Deus que coloca no nosso coração. Mas daí você pode dizer assim, não, mas aí na aliança já passou 20 mil pessoas, 15 mil pessoas, 10 mil pessoas. Tinha gente que era líder, tinha gente que vinha todo domingo na igreja, tinha pessoas aí que serviam em tudo que era ministério. E passou um tempo, um determinado tempo, essas pessoas desistiram e foram embora. E aí, Vanderlei, o que tu me diz? E não voltaram mais, não perseveraram mais. Eu vou responder com um versículo bíblico. 1 João 2, 19 e 20 diz assim: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo. E todos vocês têm o conhecimento. Quem persevera até o fim, não vai desistir da fé. Quem tem o Espírito Santo de Deus, pode vir pandemia, pode vir tribulação, pode vir o que você quiser. Ele vai perseverar. Sabe por quê? É o Espírito de Deus que habita em cada pessoa que se arrependeu e creu. E esse Espírito de Deus vai nos levar. Eu vejo muita gente dizendo, Vanderlei, mas eu tenho medo de um dia as coisas ficarem ruins e eu desistir. Fica tranquilo. Você não vai desistir porque não depende de você. Depende do Espírito Santo de Deus que habita em você. Se você é alguém que se arrependeu e crê no Evangelho, fica na paz. Não está no teu controle. Está no controle de Deus. 38. Mais uma coisa bem importante. Tem pessoas que têm dúvida, tem pessoas que acham que a gente precisa fazer força, que a gente precisa se esforçar. É verdade. Para manter na palavra, para crer na palavra. Mas você precisa não confiar nos teus sentimentos. Você precisa confiar no que está escrito. João 10, 27 e 29, olha o que ele diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. E elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. O meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. As promessas de Deus. Não confia nos teus sentimentos. Não confia no Evangelho que você arranjou para viver uma vida meia boca. Confia na Bíblia, no Evangelho que está aqui inteiro. Não tirando alguns versículos para correr para cá e para lá, para depois você poder definir. Se Deus te escolheu, não precisa ter medo. Você vai continuar tendo comunhão com os irmãos,
você vai querer obedecer, você vai querer ler a Bíblia, você vai querer orar, você vai querer evangelizar. Por quê? Porque vem dele essa força. Não vai vir de você. 38. Pois desci do céu. Desculpa que a minha voz é taquara rachada, viu? Então está sempre meia rouca, mas vocês olhando bem os versículos aqui, prestando atenção, está tudo certo. 38. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Olha bem, gente. Jesus, ele não veio aqui para fazer a vontade dele. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Jesus e Deus, eles tinham uma concordância. Veja bem, Jesus foi submisso. Ele veio cumprir aqui a vontade do Pai e concluir a obra que ele determinou para ele. Demonstrou todo esse amor na cruz e obediência. João 4,34 diz, disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Que fidelidade. Que testemunho. Ah, mas também, né, Vanderlei? Era Jesus. E nós, que temos o Espírito Santo de Deus? Como é que fica? Né? Nós temos uns problemas, nós como cristãos. A gente vive muito competindo. Nós temos dificuldade com submissão, com respeito, com autoridade. Creio que muitas vezes eu acho é porque nós não entendemos direito o nosso chamado. E muitos de nós nem sabem o chamado que nós temos aqui. Porque a gente estuda muito pouco a Bíblia. E muitos não querem nem saber para não se comprometer. Eu vou dar um testemunho de uma pessoa que já não está mais no nosso meio, mas ele vinha muito na aliança e ficou muitos anos aqui dentro, e ele sempre se escorava ali atrás. E nunca tinha a Bíblia junto, nunca se importava de ouvir o que estava sendo pregado aqui. Ele não está mais aqui. E aí um dia eu cobrei ele, disse, pá, tu não entra, tu não te envolve, tu... quanto menos se sabe, menos vai ser cobrado. Daí eu disse para ele assim, tu não entendeu nada então mesmo, né? E sério, era um irmão muito querido que nós tínhamos aqui. Irmão de pessoa de igreja, não irmão na fé. Porque ele não entendeu muita coisa, né? Então, tudo isso, gente, por quê? Por causa dos valores. Por causa do que hoje nós nos envolvemos, essa nossa falta de submissão, de respeito, de se envolver com as coisas de Deus. Tem um versículo aqui que vai mostrar claramente o porquê. 1 João 2, 15 a 17 diz assim, não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas no mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Avaliam. Eu estou me avaliando. O que nós temos procurado? No que nós temos investido? Porque isso vai definir para onde você vai. 39 e 40. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A vontade de Deus não é apenas que Jesus faça um convite para a gente, aos pecadores que são perdidos. Mas a vontade de Deus é que Jesus ressuscite cada um de nós junto com ele. Você lembra do batismo que eu falei? E não perca nenhum deles.
Deus dizendo, ó, Jesus, todos aqueles que eu te der, não perde nenhum deles. Isso mostra a graça, a proteção que Deus tem para cada um de nós que somos cristãos, verdadeiros cristãos. Ele garante a salvação completa. No João 6:47, ele diz assim, asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. É ele que está dizendo, e está escrito aqui. E depois também, os mais velhos sabem disso, o pessoal mais antigo, que nós temos o próprio Espírito de Deus, que testifica ao nosso espírito que nós somos filhos. Romanos 8,16 fala isso. Então nós temos a garantia da palavra de Deus, o toque do Espírito de Deus na nossa vida. Então, gente, fiquem muito tranquilos, muito em paz, porque Deus vai fazer toda a obra. É Deus quem nos escolhe, é Deus quem nos perdoa, é Deus quem nos santifica, é Deus quem nos justifica. O nosso papel é crer no que Ele está falando e através, quando nós começamos a crer no que está escrito na Bíblia, é um conjunto de coisas que acontece. A gente já volta, recebe o Espírito de Deus, nós já somos perdoados, nós começamos a buscar, a gente sente aquela nova vida, aquele desejo de ler a Bíblia, de correr atrás. Ah, mas eu depois de 50 anos já tenho menos vontade. Claro, eu também muitas vezes não tenho vontade de ler, não tenho muita vontade de orar. Eu oro, parece que eu estou orando e cai na minha cabeça que eu orei. Às vezes eu tenho coisas para acertar, coisas para pedir perdão. Mas, gente, Deus faz a obra completa. Essa obra sobrenatural que acontece em cada vida que se arrepende e crê no Evangelho. Deus tem algum motivo para não te escolher e te querer como filho, se você se jogar nele, pedir e clamar por misericórdia, compaixão, pedir por salvação? Ele tem algum motivo? Aqueles que ele escolheu são melhores do que os outros? Não. Cada um que foi escolhido pelo Espírito Santo de Deus, por Deus, não é melhor que ninguém. Não é melhor que um assassino lá fora. Não é melhor que ninguém. Precisa clamar. Olha que versículos lindos que nós vamos ler agora. Ezequiel 36, do 25 ao 27. É muito importante. Não se esqueçam disso. É a palavra de Deus que está falando. Diz assim, aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Porei o meu Espírito em vocês, o Espírito Santo, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Ninguém está sentado aqui e recebeu o Espírito Santo e ama esse evangelho e quer falar para os outros porque é bom. Ninguém. Talvez tu pode confundir, talvez hoje tu seja apenas um religioso, que você ainda não entregou tudo. É muito interessante quando a gente fala em conversão e nós oramos e as pessoas começam a conhecer o Evangelho. A grande pergunta, o que eu faço para ter esse Jesus? O que eu faço para ter uma vida nova? Te derrama, te quebranta, te esvazia. Clama por Deus, clama por salvação. Não fica enfeitando, não tenta adaptar o cristianismo com o teu mundo.
Ele vai te dar uma nova vida. Cristo quer viver por teu intermédio. Ele está dizendo, ó, a vida velha foi. Acabou a vida velha. Deus tem um plano completo para os escolhidos dele. Filipenses fala isso, né? E ó, tu pode confiar. Por que tu pode confiar? Romanos 11, 33 a 36. Eu vou ler para vocês. Eu dei esse versículo para 2 casais que estão com dificuldade hoje de manhã. Olha o que ele diz, Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Quem tem toda a sabedoria? Quem tem todo o conhecimento? Quem pode duvidar desse Deus que nós temos? Quem? Confia. Confia no que está escrito. Ó, joga fora o celular ou deixa de lado, mas 2 horas por dia, e 2 horas por dia ora e lê a Bíblia, que tu vai ver o resultado que vai dar na tua vida. Tu vai ver o resultado. Eu não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho nada, nem quero. Porque é só fofoca. É só esculhambação. Um diz uma coisa, outro diz outra. Gasto tempo lendo a Bíblia, orando. Concluindo, para ajudar você a pensar no que você está hoje valorizando mais na tua vida. Se você estiver dentro de um navio, esse navio começa a afundar. O que você faz? Você vai no quarto do navio, pega tudo que pode e depois procura te salvar? Ou você logo procura o bote salva-vida e se joga dentro? Hoje nós estamos no navio afundando. O mundo está afundando. É fogo para tudo que é lado. É guerra para tudo que é lado. E a maioria das pessoas, a maioria dos cristãos também, são aqueles que estão atrás das coisas, buscando as coisas, gastando tempo com coisas. E Jesus, que é o nosso bote salva-vida, poucos o procuram. Poucos se derramam para ele, pedindo perdão e salvação. Hoje eu não sei qual é o evangelho que você acredita. Eu não sei qual é o evangelho que dirige a tua vida. Mas esse evangelho que você escolheu vai levar você para o céu ou para o inferno. E se você está aqui sentado é porque você crê que tem 2 caminhos só. Não é que nem a maioria, quando morreu terminou tudo. Outros, não, tudo, Deus vai salvar todo mundo. Não é isso que a Bíblia diz. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê e se arrepende dos seus pecados. Nenhuma força humana pode mudar o coração, mas o poder de Cristo pode transformar um pecador perdido em um filho de Deus. Está com cada um. Aqui é 10, 20, 30, 50, 60 anos, 90. Meu pai tem 93, o velho já passou um pouco do esquema lá, mas não se dobra. Não se dobra. Porque a religião foi feita por homens, não salva ninguém.
mas não se dobra. Estamos orando para que Deus tenha misericórdia dele. Gente, é um desafio que eu quero colocar para vocês. Não vão naquilo que vocês acham. Tem muita gente que está na igreja que está indo no que acha, no que concluiu, com meia dúzia de versículos que sabe. Isso vai determinar a tua eternidade. Eu só em falar eu tremo. Só em falar eu fico. E a gente fala essas coisas aqui para vocês, não é para mijar, não é para xingar. É por causa da seriedade que isso tem. Aí você diz, bom, mas a maioria... Gente, eu não quero a maioria. Deus fala que está escolhendo um povo especial. Ele deu chamado, deu propósito, deu missão de vida. Se você ainda não entendeu, não viu, vem falar com a gente. Vem falar com o pessoal mais velho que tem uma vida séria com Deus. Vocês... É muito pouco tempo esse tempo, já tem que terminar. Vem a ceia agora para nós. Mas vem conversar conosco. Você não precisa pagar, você não precisa ir de a pé aqui na aliança, você não precisa fazer penitência. Você precisa crer no que está escrito e se arrepender dos teus pecados. Clamar por salvação. Clama por salvação. Deus, eu quero ser salvo, eu quero passar a eternidade contigo, eu quero te conhecer mais, eu quero te amar mais. Não fica brincando de cristão. Porque logo, logo, Jesus está voltando. E o juízo de Deus vai pesar. Por quê? Porque a salvação é de graça. E a maioria está recusando. Está se envolvendo com o mundo, perdendo seu tempo e deixando daquela nova vida, aquela nova criação que Deus deu para cada um. Ah, mas não pode mais trabalhar? Não é isso que eu estou dizendo. Tu tem que levar Jesus junto no teu trabalho. Tu tem que levar Jesus junto na tua casa. O evangelho ele tem que estar aqui clarinho na tua cabeça, para tomar as decisões. Tem um monte de gente magoada, às vezes, que não perdoa as coisas do passado. Então, o relacionamento cortado com Deus. E, às vezes, se não perdoar, ele fala lá em 1 João, se tu não perdoar, tu não vai ser perdoado. Perdoar não é sentir, é decidir, é uma ordem. Depois deixa Deus trabalhar no coração nosso. Mas nós temos que obedecer o que está escrito. Certo, queridos? Eu vou orar. E depois nós temos um momento da ceia. Deus e Pai, obrigado por essa manhã. E obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua compaixão e tua misericórdia de cada um de nós aqui. Pai, toca cada coração para que sejamos totalmente quebrantados, conduzidos pelo Senhor. Termos uma vida nova, uma nova criação, um novo coração. É só o Senhor que pode fazer isso. Faz na vida de cada um aqui. Abençoa, Senhor. Nos ajuda a realmente tirar todas as nossas resistências, valores, direitos e cumprirmos o teu dever como Cristo. Cristo disse que o Senhor era a comida dele e ele estava interessado em cumprir a obra que o Senhor tinha dado para ele. Nos ajuda a enxergar da mesma forma e termos esse mesmo amor. É isso que eu te peço, agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.